Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da Atos 4. Eu sou o Gustavo Sato e hoje estamos aqui com o Alexandre e o Elias. Tudo bem, pessoal? Opa, tudo certo? E aí, tudo bem? Muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Isso aí. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que é o Deus que vive em nós, né? Tem um texto que eu quero ler com vocês que está lá em Efésios 5:18. Efésios 5:18, é isso aí. Que fala o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí, eu gostaria de falar qual é o Espírito que vive em nós, quem é o Espírito Santo e o que é o Espírito Santo. Vamos lá. Alexandre e Elias estão com a palavra. Vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, né? Na verdade, esse Deus que vive em nós, e acho que já o tema já começa a dizer quem é o Espírito Santo, né? Aqui o Deus que vive em nós é o Deus. O Espírito Santo é um Deus, né? Às vezes a gente se esquece disso, sei lá, né? Acho que a gente fica pensando assim, né? O Espírito Santo, será que o Espírito Santo, tem muita gente que às vezes tem medo, né? Falar, será que é um fantasma, né? Será que é uma força, né? Eu acho que tem, né? Muitos pensamentos por aí falando que o Espírito Santo é só uma força, né? Sim. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é isso mesmo, ele é um Deus, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Então, é isso que eu gostaria de dar essa introdução, dizendo aí que o Espírito Santo é Deus, né? Sim. Ele é uma pessoa e que é aquele que vem nos consolar aí, né? O Consolador, Conselheiro, né? Vai lá. Isso aí, Alexandre. Elias. Vamos lá, Alexandre. Assim como Elias disse, né, há muita mística em torno do Espírito Santo na igreja, né? Aí as pessoas entendem ele como um foguinho, como uma energia, somente como um poder, Sim. né? E se esquecem de que ele é uma pessoa. E isso causa um grande problema, na minha visão, que é a falta de relacionamento com o Espírito Santo. Porque você não se relaciona com um foguinho, você não se relaciona com uma energia, né? Você quer usar isso. Uhum. Quando você tem a energia, o poder, você quer usar. Eu quero poder, eu quero, né? E não trata com relacionamento. Exato. Né? Como deveria ser tratado por ser uma pessoa que é Deus, né? Sim. Que é Deus. Quando eu vejo que tem gente que interpreta o Espírito Santo, não sei se você lembra do Dragon Ball, que eles Sim. carregavam o Ki. Então o cara fica se matando de jejum e oração para se encher de um poder para rodar. Zoeira, brincadeira. Mas encher de um poder para ficar orando em línguas e buscando coisas dentro da igreja, quando na verdade o Espírito Santo tem nada a ver com isso, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Cara, isso é sério demais ao meu ponto de vista, porque, cara, olha a função do Espírito Santo. É ele quem nos convence que somos pecadores, do juízo de Deus e da justiça, né? E ele é quem nos permite receber Cristo. Então, eu acho legal igual a gente conversou aqui agora já de início, frisar que o Espírito Santo, ele é Deus e ele tem um papel fundamental na nossa conversão, né? Mas agora vem uma pergunta, já foi respondida, mas eu quero trabalhar um pouco mais nela. Quem é o Espírito Santo? Então, eu gostaria até de enfatizar um pouco sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Legal. Eu fiz um estudo e, na verdade, assim, só no Evangelho de João, Jesus ele se refere 5 vezes ao Espírito Santo como se fosse uma pessoa. Legal. Como se fosse, não. Referindo-se ao Espírito Santo como uma pessoa. Né? Então, acho que aí já nos demonstra um dos aspectos aí que mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Sim. Né? E um outro aspecto é que Jesus e seus apóstolos, eles falavam no Espírito Santo como alguém que é dotado de mente, sentimento e vontade, que são reconhecidos como 3 aspectos que constituem a personalidade. Então, é legal a gente saber disso, né? Sim. Saber que Jesus, ele se refere, ele cita o Espírito Santo como uma pessoa. Então, acho que é legal a gente enfatizar isso, né? Você perguntou agora, fez essa pergunta, quem é o Espírito Santo? Né? Como você disse, a gente vai entrar em vários, assim, pode-se dizer, o ministério, tudo que o Espírito Santo faz, né? Sim. Nós vamos entrar, mas é bom saber que ele é Deus e que ele é uma pessoa. Sim. Como o Alexandre falou aqui agora, né?
Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é como se fosse um poder, né? Assim, Sim. que a gente não tem um relacionamento. E não é isso, né? Nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo como Deus mesmo, como uma pessoa que está conosco, nos encorajando, nos fazendo viver, né? Nós vamos entrar aqui e saber que o Espírito Santo, acho que está em todos os aspectos das nossas vidas. Né? Legal. E o que é importante a gente saber a respeito do Espírito Santo é que ele está conosco hoje, né? Em João 14, Jesus diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja sempre convosco. Então ele estará sempre conosco. Jesus subiu aos céus depois da sua ressurreição, mas ele deixou o Espírito Santo conosco, né? E ele deixou Deus conosco, né? Na forma do Espírito. Assim como Jesus estava na terra, era Deus na forma de homem, o Espírito é Deus, só que na forma de Espírito, né? E ele deixa o Espírito Santo, e ele tem várias funções, né? Além de Consolador, de João 14, ele diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, ou seja, ele nos ajuda nas escolhas da nossa vida, né? Eu posso escolher por mim, ou eu posso pedir a direção do Espírito para que ele me oriente nas escolhas que eu posso fazer na minha vida. Outra coisa que ele fala, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos disse, né? O Espírito Santo tem a função de nos ajudar a lembrar da palavra de Jesus, da palavra de Deus, de nos lembrar daquilo que a gente aprendeu, né, na Bíblia Sagrada. Sim. Eu acho legal que nisso que ele falou que enviará o Consolador é um Deus pessoal, né? Sim. Cara, e isso que o Elias falou é fundamental. A gente tem que ter um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo também, né? Porque, cara, ele é um Deus pessoal. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós quando a gente está sem força para orar. Cara, então olha a importância disso, né? Elias, se quiser comentar mais. Eu queria comentar em cima do texto até que o Alexandre falou, que ele deixou o Espírito Santo, né? E é legal a gente saber por que ele deixou o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele universaliza a presença de Deus. Perfeito. Né? Então, na verdade, por meio do seu Espírito Santo, Jesus está conosco em todo lugar e sempre. Ali, naquele momento, Jesus ele não estava em todos os lugares, né? Ele era humano, ele estava num lugar, ele não podia estar em vários lugares. Sim. Agora, a partir da hora que ele deixa o Espírito Santo, ele universaliza, né? Então ele está em todos os lugares. São dois aspectos legais de quando ele fala, esse texto aí é legal, esse texto, né? Sim. Tem um outro aspecto que é que ele internaliza a presença de Jesus, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso que você comentou já no início. Então são dois aspectos legais que quando Jesus deixa o seu Espírito Santo, acontece conosco hoje, né? Sim. Sem o Espírito não há salvação, né? O Espírito, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Espírito que vivifica o nosso espírito para receber a palavra de Deus. Então, ele tem um papel fundamental na nossa salvação. Sem a ação do Espírito Santo não há salvação. Sim. Eu acho interessante que a gente tem que entender, e eu falo a gente todo cristão, que o Espírito Santo não é poder para você orar em línguas ou fazer alguma outra coisa. Não, a gente precisa ter muito convicto isso, senão a gente esquece, igual o Elias falou, da trindade, né? Aí não é a trindade. Não, o Espírito Santo é muito maior do que poder, é muito mais do que orar em línguas. Cara, o papel do Espírito Santo não é fazer você orar em línguas, é te convencer do pecado. Uma pessoa cheia de Espírito Santo não é aquela que ora em línguas na igreja. Não, longe disso. Uma pessoa cheia de Espírito Santo é aquela que honra o pai e a mãe, honra a esposa, é honesto. Então, é isso que a gente precisa entender. Não confunda a pessoa sair orando em línguas, rodando, ou profetizando, ou fazendo qualquer outra coisa com ser cheio do Espírito Santo. Não confunda essas coisas. Isso é fundamental a gente entender, porque senão, se a gente achar que isso é ser cheio do Espírito Santo, a gente esquece que o Espírito Santo veio para nos corrigir, para nos consolar, para interceder por nós. E, cara, isso eu vejo muito na minha perspectiva de círculo de amizade de cristãos que esquecem de qual é a finalidade do Espírito Santo, né? Há uma... Eu ia fazer a pergunta, mas só para completar aquilo que você estava falando. Quando a gente foi acostumado a ver as pessoas agindo nos dons e a gente achar que isso é ser cheio do Espírito. Não que não haja os dons do Espírito. Sim. E que haja as manifestações do Espírito Santo.
em forma de poder. Até existe sim, né? Só que a evidência de ser cheio do Espírito Santo, Paulo diz que está nos frutos. Sim. O fruto é o resultado de ser cheio do Espírito e não o poder. Tanto é que a gente já viu muita gente que andava no poder e caía na sua vida pessoal, né? E a gente ficava naquela lá. Como que essa pessoa parece tão cheia do Espírito Santo e vive dessa forma onde não demonstra nada da vida de Deus? Né? O Espírito Santo nos ajuda a ser mais parecido com Cristo. Exato. E o resultado é através dos frutos, né? Sim. Que a gente vê na vida do cristão. Legal, falando já nos frutos, já emendando, né? É interessante que lá em Gálatas vai falar exatamente sobre os frutos do Espírito, né? Você quer comentar um pouco sobre os frutos do Espírito, Elias e Alexandre? Acho importante, gente. Eu falo que os frutos do Espírito, né? Na verdade eu não estou aqui aberto com Gálatas, porém nós vemos que a partir da hora que o Espírito Santo habita em nós conseguimos, pode-se dizer assim, colocar para fora, agir com todos aqueles frutos que tá ali, que é Sim. paz, mansidão, né, alegria. Então, assim, o Espírito, a partir da hora que o Espírito Santo nos enche, nós vivemos uma vida mais santa. Ele nos santifica, né? Sim. Então é nisso que eu queria entrar também, né? A partir da hora que o Espírito Santo entra em nós, ele nos santifica, né? Cristo é santo, Deus é santo. Então, a partir da hora que o Espírito Santo está em nós, ele nos santifica para vivermos, né, conforme a vontade de Deus. Sim. E é os frutos do Espírito aí, né? O Alexandre tá abrindo aí, né? Vamos ver se depois a gente fala sobre um pouco mais aí na palavra mesmo. Mas eu vejo que a partir da hora que nós somos cheios do Espírito, né, nós mudamos as nossas atitudes. Sim, sim. E aqui só para ler, né, para quem quiser depois, Gálatas 5:22, né, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Então, quando a gente vê no cristão a falta desses frutos, aí a gente vê uma pessoa que talvez não esteja, ou muito provavelmente não esteja cheia do Espírito Santo. Sim. Né? Então, a grande evidência de ser cheio do Espírito é uma pessoa que alguém bateu no teu carro, a pessoa tá errada e você não desce xingando, mas você desce com um domínio próprio de ir lá e resolver aquilo, e aquela pessoa vai ver a evidência, falando, nossa, ele poderia ter vindo aqui a cada 10 que eu batesse, 9 ia sair daqui e ia brigar comigo. E ele teve paz, teve mansidão para conversar comigo e não brigar comigo. Então é onde evidencia o fruto, né, na nossa vida. Exatamente. E é importante a gente destacar que tudo isso, né, teve outros podcasts já, a gente já falou sobre isso, mas o Elias falou uma coisa fundamental, a santificação, o processo de santificação. O Espírito Santo é peça fundamental nesse processo de santificação, né? Aquele que vai tratando a gente, cara, é batata. Quando a gente erra, o Espírito Santo é aquele que fala assim, cara, você sabe que Jesus não faria isso. É aquele incômodo que a gente tem, né? Porque como é que eu vejo hoje, né? Hoje as pessoas, é normal, se alguém me bater, eu vou bater de volta. Mas o cristão, por ele ser cheio do Espírito Santo, ele vai falar assim, cara, por que eu tenho que bater de volta? Preciso amar, perdoar. Então é nesse sentido que o Espírito Santo vem e atua em cima disso. Cara, você precisa parecer com Cristo, né? Não, e emendando essa questão de conversão, o Espírito Santo, ele nos transforma de dentro para fora. Então, é de dentro para fora que nós vamos começar a mudar as nossas atitudes, sabe? É de dentro para fora que a gente vai começar a mudar muito daquilo que a gente fazia de errado e era contrário da palavra de Deus. Então, não é na aparência que a gente vai ver, né? A aparência, às vezes o cara tem um cabelinho um pouco diferente, Sim. Usa umas calças meio diferentes, né? Alguma coisa assim. Não é aí que a gente vai ver o Espírito Santo agir na vida dele, né? Nós vamos ver que através do teu interior ele vai mudar e é um processo de santificação, né? É um processo. Sim. E uma questão é que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Paulo, ele está aqui dando uma ordem, né? Ele fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Né? Ele está dando uma ordem, vocês têm que buscar ser cheio do Espírito Santo. Tem uma história de um diácono da igreja do Billy Graham, que chegou pro Billy Graham e falou assim, o teu outro diácono lá, ele tá se embriagando.
Aí ele falou assim, e você, já tá cheio do Espírito Santo? Querendo dizer o seguinte, tipo, você tá vendo o pecado do outro, mas você tá buscando o Espírito Santo para sua vida? Então ele considera não ser cheio do Espírito Santo como pecado. A gente não buscar o Espírito Santo e não ser cheio como pecado. E uma outra questão importante é entender que ser cheio do Espírito Santo, quando Paulo fala aqui, ele está usando uma voz passiva. Não é a gente que vai lá e bebe como se eu me encher do Espírito Santo, mas o Espírito Santo me enche dele a partir da forma que eu o busco, né? A forma que eu tenho relacionamento com ele, ele vai me enchendo a cada dia, através da leitura bíblica, da oração, e assim ele vai transformando quem eu sou, nesse processo de santificação. É isso aí. Pessoal, a gente vai parar agora aqui por um breve intervalo e a gente já volta. Valeu! Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso nos ensina que precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos estar nos nutrindo dos ensinamentos dele. Busque Deus através da sua palavra, através da oração, de momentos com ele. Crie uma rotina de leitura e oração. Isso vai te ajudar a crescer de forma saudável na fé. E aí, pessoal, estamos de volta. Pessoal, na volta agora desse intervalo aqui, a gente falou um pouco sobre o Espírito Santo ser Deus, e ele é Deus, né? E muita gente pode falar assim, mas como assim um Deus triuno e não sei o quê? Cara, eu vou falar assim de uma forma bem simplista, porque o Deus triuno seria um tema que a gente teria que gravar num podcast ou só um tema falando do Deus triuno, mas só pra gente entender. Se você for lá para Gênesis 1, vai estar assim, lá no princípio Deus criou os céus e a terra. Só que se você for lá para o hebraico, a palavra Deus está escrito Elohim. Elohim é plural de Eloá e Eloá é Deus. Ou seja, no Gênesis está falando assim, no princípio Deus, no plural, fez os céus e a terra. E depois lá em Gênesis 1:26 fala assim, então disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Então vocês acreditam em vários deuses? Não, é um Deus só. Mas como é que pode isso? Cara, simples, né? Tem um cara que eu gosto muito dele, é o Adalto Lourenço. Dá um YouTube aí e procura Adalto Lourenço. E ele explica de uma forma sensacional como que a gente é acostumado com 3 em 1, só que a gente não aceita que Deus é um e é triuno. Por exemplo, ele dá um exemplo do disco de 3 cores, né, das 3 cores primárias, vermelho, amarelo e azul, que quando você roda ele fica branco. Né? Os seres humanos, espírito, alma e corpo. Né? O tempo, passado, presente e futuro. O espaço, altura, largura, profundidade. Os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. A música, melodia, harmonia e ritmo. Né? Estado da matéria, sólido, líquido e gasoso. Cara, a gente vê 3 em 1 em tudo que a gente faz, só que a gente não consegue acreditar que Deus é 3 em 1. A Bíblia é repleta disso, né? Que Deus, ele é único, só que ele é 3 em 1, né? E como eu disse, se formos tratarmos de Deus 3 em 1, é um estudo de um podcast de vários meses, né? Vários estudos. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para a gente lembrar que o Espírito Santo é Deus. E isso é importante a gente entender para a nossa fé cristã, né? Então, depois disso tudo falado, eu queria ouvir de vocês. Tem alguma coisa a complementar? É isso mesmo? É interessante, por exemplo, você vai ver isso em Mateus 3, em Marcos 1, em Lucas, que é o que eu estou aberto aqui, 3:21, o batismo de Jesus. Então lá é um momento em que os 3 aparecem na cena juntos, né? Exatamente. Então no versículo 21 diz, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que disse, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui a gente vê Jesus, que é Deus, o Espírito Santo descendo sobre ele no batismo e o Deus Pai falando que ele é o Filho. Né? Então aqui a gente encontra os 3 que são um só. Exatamente. Né? Então, realmente, eu acredito assim, que explicar isso de uma forma racional para as pessoas é impossível. E aí está mais uma obra do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo consegue convencer no nosso coração da palavra de Deus.
Se você for explicar para uma pessoa que ela não acredita em Deus, que ela ainda não se converteu, muitas vezes ela vai ouvir isso e vai falar, não faz sentido, não tem como, não sei o quê, porque ela ainda não tem a fé desperta nela, ela ainda tá morta. Mas a partir do momento que o Espírito vivifica o espírito dessa pessoa, aí sim ela consegue crer, porque é somente pela fé. Sim. Né? Legal o que ele falou, porque assim, eu ia falar isso mesmo. Eu acho que para a gente compreender a Trindade, nós temos que crer, né? Se nós não crermos, nós não conseguimos compreender. Não adianta a gente querer pregar com uma pessoa e mostrar essa Trindade para uma pessoa que não crê em Cristo Jesus. Sim. Então, aí a gente entra, que acho que é o principal ministério aí do Espírito Santo, que consiste em testificar a respeito do Pai e do Filho. Exato. Então aí a gente entra nesse ministério do Espírito Santo. É ele que capacita a pessoa a confessar Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Porque a partir da hora que a pessoa já está confessando, é porque o Espírito Santo já regenerou aquele coração e já fez com que ele confessasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, assim, a partir da hora que a pessoa aceitou a Cristo, aí ela vai conseguir compreender muito mais fácil essa Trindade, né? Sim. Que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em um só. Tá? Então, eu acho que é legal a gente compreender isso. Sim. Quando a gente fala em Espírito Santo testificar, né? Eu até pesquisei no Google aqui o que significa testificar, né? E tá dizendo aqui que ele é testemunhar sobre. Legal. Né? Testemunhar sobre, afirmar com certeza, assegurar. Então ele testemunha sobre o Pai e sobre o Filho. Eu vi eu estava lendo um livro que é Como Ser Cristão, de John Stott, e ele cita um exemplo de qual que é o papel do Espírito Santo. Quando você liga vários projetores numa parede para você demonstrar aquilo que está passando, quando você vê aquela parede sendo projetada, você não vê de onde vem o projetor, mas você vai estar vendo a imagem sendo projetada. Na verdade, a finalidade é você ver a imagem projetada sem ver o projetor. E o Espírito Santo é esse papel, ele projeta o Pai e o Filho, né, através da sua... Seu ministério, vamos dizer assim. Do seu ministério, né? Então, como um projetor. Às vezes ele nem aparece ali, às vezes, mas ele está testemunhando sobre o Pai e sobre o Filho. Perfeito. Então é legal esse exemplo que ele deu ali, de projetor, né? É legal para a gente poder imaginar. Eu acho que é muito além disso, né? Mas é só para a gente poder imaginar aí o ministério do Espírito Santo. Perfeito. Eu acho interessante que a Bíblia vai falar que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, né? E é legal que a gente precisa entender por que falar que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Por quê? Eu acho que é interessante a gente entender que a gente tem que ter um cuidado com o nosso corpo. Assim, real, a Bíblia ela vai trazer um livro, a Bíblia é um livro que vai trazer como Deus quer que a gente viva. E a gente tem que cuidar de onde o Espírito Santo mora. Cara, isso é fantástico, né? Porque às vezes, cara, é um cuidado que a gente tem que ter com o corpo também. O que vocês entendem quando a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 6,9 que o nosso corpo é morada do Espírito Santo? Bom, eu entendo o seguinte também, né? Ele é morada do Espírito Santo porque aí a gente vai entrar na questão dos frutos, como a gente já falou. Ele é morada do Espírito Santo, por quê? Porque através do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos conseguir ter comunhão cristã, nós vamos conseguir ter serviço cristão, nós vamos conseguir praticar a missão, né? Então, acho que cada um desses que a gente vai falando, a gente tem um podcast inteiro para falar sobre serviço cristão, né? Para falar sobre comunhão cristã, missão cristã. Então, assim, o Espírito Santo vivendo dentro de nós, é isso, a gente colocar para fora tudo aquilo que a palavra de Deus nos deixou a fazer. Nós tratamos com amor, né, o nosso irmão, nós queremos levar Jesus para aquelas pessoas que precisam de Cristo, né? Nós queremos ajudar uma pessoa que precisa. Então, assim, tudo isso é resultado de ter o Espírito cheio, o Espírito Santo em nossas vidas. Sim, eu acho legal que também, se você pegar lá o texto, 1 Coríntios 6, no 18, ele está falando para a gente fugir da imoralidade sexual. Na ideia, tipo assim, não ofereçam o corpo de vocês, que é templo do Espírito Santo, para o pecado. É isso que a Bíblia quer dizer pra gente. E aí entra o que o Elias acabou de falar.
você tem que fugir do pecado, buscar fugir do pecado, mas buscar ser cheio daquilo que o Espírito Santo quer que você seja cheio, que é o fruto do Espírito, né? Cara, e como é difícil correr do pecado, né? No podcast passado a gente falou que o nosso corpo guerreia ferrenhamente contra o Espírito, guerreia contra a carne contra o Espírito, né? E cara, eu acho que é muito isso, que, o Espírito Santo fala assim, ó, seja amoroso com uma pessoa. A Bíblia fala assim, ó, você tem que amar seus inimigos. Beleza, você tá na sua cabeça, tem que amar meus inimigos. Cara, mas na hora de amar o inimigo, rapaz, se já é difícil perdoar o cara que entra junto com a gente no futebol, imagina perdoar um inimigo. Então, pensando nisso também, Alexandre, como é que você vê, como é que você enxerga? Eu acredito assim, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós, né? Por isso que quando a gente diz ser cheios do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo, é buscar a influência dele na nossa vida, né? Paulo fala desse contraponto, não vos embriague com o vinho. Quando você está embriagado com o vinho, você está sob a influência do álcool, né? E quando você enche-se do Espírito Santo, você está sob a influência do Espírito Santo. E essa influência é que nos ajuda nas nossas decisões a fugir daquilo que é pecado. Agora, quando a gente a gente se converteu, a gente só se converteu através da vivificação que o Espírito Santo provoca em nós. E aí o Espírito de Deus habita em nós, nós somos morada dele. Agora, você imagina Deus morando na gente e eu oferecendo o meu corpo para práticas imorais? Um Deus que é santo habitando ali? Então, o zelo e o cuidado é para que eu não ponha tudo a perder diante de Deus, né? Deus habitando ali e eu vendo pornografia na internet. Como que o Espírito Santo, ele não vai sair de mim e falar assim, não, eu vou fechar os olhos aqui agora. Agora eu tô em você, agora não tô. Então assim, eu começo a viver de uma forma que envergonha o nome de Deus, né? E aí eu não faço mais a vontade dele. Tem um outro texto legal que fala sobre isso, que Paulo diz, né? Que nós somos como vasos de barro, mas há um tesouro dentro de nós, né? E o tesouro é o Espírito Santo habitando em nós, né? A forma do vaso não tem glória nenhuma, né? Sim. O vaso não tem glória, mas aquilo que está dentro dele, o Espírito Santo dentro de nós, é aquilo que enriquece esse vaso, né? É pensar que o Criador do universo, na forma do Espírito, está habitando em nós. Isso é grandioso demais a gente pensar isso, sabe? O Deus que, quando nada existia, chegou lá e falou assim, haja luz, e haja, e criou, e tem controlado toda a história, ele é disponível para um relacionamento comigo através da pessoa do Espírito Santo. Isso é poderoso demais. Cara, é fantástico, não tem outra palavra para isso. Elias, vamos abrir lá em Gálatas 5, lá para ver os frutos do Espírito, que eu acho legal a gente conversar um pouco sobre isso, que é os frutos do Espírito em nós, né? Por que eu acho legal? Porque a gente sabe o que o Espírito Santo não quer da gente, e agora a gente vai ver o que Deus quer da gente, né? Porque igual o Alexandre falou, que quando Paulo fala não se embriagueis, é exatamente isso. O vinho faz com que a gente seja influenciado pelo vinho. Mas o que Deus espera? Que a gente seja influenciado pelo Espírito Santo. E como que eu sei qual que é a vontade de Deus do Espírito Santo? Cara, não é através de alguém que vai vir e orar pela tua vida e vai revelar. Claro, Deus tem poder para fazer isso? Tem. Se você pegar na Bíblia, Deus usou uma mula para falar com Balaão, né? Mas, cara, não é isso. A Bíblia já é a palavra revelada de Deus, né? Então, como que eu sei a vontade do Espírito Santo para minha vida? Lendo a Bíblia. E se eu não ler a Bíblia, eu não sei o que o Espírito Santo quer de mim. Só que, olha que legal, eu leio a palavra de Deus, que é Deus falando. Então, aí a gente vai falar... Lá em Gálatas 5, do 17 ao 25, vai falar o que Deus espera de um cristão, né? Toda a Bíblia mas o Gálatas 5 é interessante, que é os frutos do Espírito. E aí a gente pede força para o Espírito Santo que habita em nós para a gente conseguir viver isso, né? Então, Elias, pode ler para a gente, por favor? 17 ao 25, isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Cara, eu acho que lendo esse texto a gente consegue entender por que Paulo fala que aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu faço. É muito mais fácil eu, sei lá, ficar irado do que eu ter domínio próprio. É muito mais fácil. Alguém vem e te chuta, você fala, abençoa. Cara, você não vai pensar nada, você vai querer bicudar de volta. Então é isso, vamos conversar um pouco sobre isso. Cara, eu acho fantástico esse Gálatas 5 aí. Quando eu comecei a estudar, esse Gálatas 5 me tocou muito, porque aí é bem nítido o que Deus espera que a gente busque, como que Ele espera que a gente viva, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre ele aí, Alexandre e Elias, vamos lá. Eu acho que o principal aqui é a gente entender que tem 3 formas da gente viver. Você tem a forma que você fala assim, não tô nem aí pra isso, pode tudo, a graça já me salvou, eu posso fazer o que eu quiser, e aquela hipergraça que leva à destruição, né? Existe a forma do legalista também, que ele tenta com a força da sua própria mão querer viver uma santidade que ele não vai conseguir, né? E ele vai lá e ele vai pela força do braço dele, ele acaba sofrendo muito com isso, né? E existe a forma cristã, que é a forma que a gente entende que a gente depende totalmente de Deus, depende totalmente do Espírito Santo. Agora, uma coisa que eu vejo para essa batalha, para esse conflito que a gente tem, é assim, existem 2 forças batalhando em nós, a carne e o Espírito. O Espírito habita em nós, a carne, nós também somos carne, e há um conflito. Agora, quem eu alimento mais se torna mais forte nessa batalha. Então, a gente tem que pensar quem que eu estou alimentando mais, que tipo de... o que eu vejo no meu dia a dia, quanto eu me relaciono com Deus para me fortalecer a minha parte espiritual. Porque assim, se eu for na igreja só de domingo, provavelmente o meu espírito vai ser bem fraquinho para produzir frutos. Sim. Né? A minha parte espiritual vai ser muito fraca. E eu não vou ter força para resistir mesmo. Sim. É igual você comer uma vez só na semana. Você não vai aguentar, você vai ficar fraco, debilitado. Então a gente tem que pensar em quem que a gente está alimentando mais, né? Como que está o nosso dia a dia, a nossa rotina, o quanto que a gente se relaciona com Deus para que a gente tenha alguma chance nessa batalha, porque, como você disse, nós somos pecadores, né? Sim. Por essência nascemos pecadores, então se a gente não buscar mais o Espírito, a gente perde. Cara, eu tive aula com um professor e ele disse uma coisa da hora esses dias, ele falou que a gente tem que... É legal que o ser humano consegue alimentar aquilo que ele tem vontade. É muito legal. Ele estava explicando lá que o animal, o animal ele só tem vontade e faz. O ser humano ele tem a capacidade de escolher aquilo que ele vai ter vontade. E é bem isso que o Alexandre falou. Mas mediante isso que a palavra traz, cara, você vê que você tem que fazer um esforço muito maior para poder buscar ter os frutos do Espírito. E aí entra tudo isso aqui que o Alexandre falou. Cara, imagina uma doença. Você não vai tomar o remédio uma vez só na semana. Tem remédio que você tem que tomar a cada 3 horas, a cada 12. Mas, cara, é a mesma coisa. O relacionamento com Deus é o que vai te fortalecer contra a luta contra a carne. Cara, nossa, é muito legal. Eu gosto demais desse texto porque eu fico brisando nele horas. Vai lá, Elias. E é legal a gente saber que, como o Alexandre falou por último aqui, nós somos pecadores. Infelizmente, nós somos fracos e não conseguimos, por nós mesmos, viver uma vida santa como todos esses frutos aqui. Infelizmente, nós vamos cair, nós vamos praticar alguma coisa de errado, nós temos que ter essa consciência. Porém, nós temos que ser diferentes no sentido assim, nós erramos, mas nós não queremos continuar errando. Perfeito. Que é o que o Espírito Santo faz conosco, nos convence do pecado mesmo. Sim. Então nós somos pecadores sim, mas nós não queremos continuar pecando, nós queremos, nós caímos em si e falamos, não, eu errei e quero mudar, eu quero reconhecer o meu pecado e quero mudar. Então essa é a diferença do cristão. Né? A diferença do cristão não é que vai viver uma vida perfeita, que não vai errar, não vai pecar. Não, a vida do cristão vai pecar sim, vai errar, mas não vai querer continuar vivendo assim. Ele vai querer mudar a sua vida. Então, é isso que o Espírito Santo faz conosco, né? Nós queremos sim ser santificados nesse processo sempre,
nós vamos cair, mas nós vamos levantar, e o Espírito Santo vai nos encorajando. Então é isso, eu acho que nós temos que buscar sempre que o Espírito Santo nos convença mesmo do pecado e que nós possamos nos arrepender sempre. Exatamente. E uma coisa, galera, que eu gostaria muito que ficasse na cabeça de todos. Quando a gente fala, busque a vontade do Espírito Santo, cara, não é pra você ir atrás de alguém que ora em línguas e revela. É ler a Bíblia. Através da Bíblia que o Espírito Santo vai falar, cara, você entende por quê? Cara, quantas vezes eu tô lendo a Bíblia e quando eu leio um texto, aí o Espírito Santo fala assim, você tá entendendo por que você precisa da graça? Você tá entendendo? Meu, teve uma vez, eu tava num conflito muito grande comigo mesmo, né? E aí eu tava lendo a Bíblia e falei, cara, aí eu li lá que se você não faz o bem, você já tá pecando. Eu falei, cara, eu desisto, não consigo. Aí o Espírito Santo falou assim, por isso que vem a graça. Meu, é isso se alimentar. Você tá lendo um negócio que te confronta, aí o Espírito Santo vem e te traz entendimento. Fala, cara, é por isso que você não vai conseguir. Você vai, é igual o Alexandre falou, quando ele falou, o Alexandre, agora nesse podcast ele falou assim, você vai ver uma vida muito pesada tentando obedecer tudo e você não vai conseguir. Porque, meu, quando a Bíblia fala, se você não faz o bem já tá pecando, meu, é um nível de... Cara, você não fazer o bem é muito... Cara, às vezes você tem um dinheiro no bolso, o cara tá com fome, você tá com pressa, você tá atrasado, você fala, não vou ajudar. Você já pecou. Quando eu entendi isso, eu falei, meu, não consigo. Aí o Espírito Santo falou, exatamente, por isso você precisa de Cristo. E aí, é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Cara, nossa, isso me dá uma alegria falar do Espírito Santo, do que é o Espírito Santo, né? E tem uma outra função dele, né, que é dentro disso que você está falando, que a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, né? Então, assim, nós temos um intercessor que é esse Espírito, ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, né? E eu acho que, assim, depois de tudo isso que a gente está falando aqui, a gente não querer buscar um relacionamento com o Espírito Santo, com esse intercessor que nós temos, com essa pessoa que é o Espírito Santo, eu acho que não tem como. Eu acho que depois desse não tem como. Não tem como não querer buscar um pouquinho mais ele, né? Sim. Querer ter um relacionamento com ele, sabendo que ele conhece as profundezas do coração de Deus, que ele conhece toda a verdade, ou seja, o que é a verdade? A palavra, a Bíblia, ele conhece toda a Bíblia. Eu não consigo entender a Bíblia, mas só pelo Espírito que você vai conhecer, porque ele conhece toda a verdade, né? E ele intercede por nós, e ele habita em nós. É muito grande, né? Sim. É muito grande. E é bom frisar aqui que um relacionamento com Deus, né? Deus, quando eu falo Deus, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos um relacionamento com ele, é diário. Sim. Não é a gente esperar só ir na igreja uma vez por semana e ter um relacionamento com ele lá. Não. O nosso relacionamento é diário com ele, através da palavra de Deus, através das orações, Sim. através das nossas atitudes e ações, né? Então eu acho que isso tudo é um relacionamento que nós temos que viver diário com Deus, né? Às vezes tem muitas pessoas que às vezes falam assim, não, mas eu já fui na igreja, já tá bom. Mas não é isso, né? A igreja é essencial para nós, assim, como comunhão, né? Com os irmãos ali, para a gente poder adorar a Deus. Porém, o nosso relacionamento com Deus é diário, então a gente tem que buscar esse relacionamento diário. Né? Sim. É isso aí. Uma vez por semana não é relacionamento, né? Não caracteriza um relacionamento. Se você tiver uma namorada que você só fala com ela uma vez por semana, ali não tem um relacionamento, né? Ou se Bate tem, tá papo, esquisito. né? Não conversa. Tá estranho, tá não estranho. ouve, né? Então, Então acho que tem que conversar, ouvir. agora, se a gente, um namoro, a gente tem que estar em constante relacionamento, diariamente, no casamento, constante relacionamento diariamente. Porque com Deus, o nosso Criador, a gente não tem esse tipo de desejo de relacionar diariamente, né? É aí que tá o nosso pecado também, né? Exatamente. Então, só para fechar, galera, eu volto a frisar, não confunda o Espírito Santo com o Espírito na parte do misticismo. O Espírito Santo é Deus, é o Deus que habita em nós. Sempre lembre disso, o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Não confunda com essas coisas que a gente vê por aí de todo místico. Não, o Espírito Santo é Deus, né? E é isso aí, para mim, da minha parte é isso aí. Os meninos aí, quer fechar com mais alguma coisa? É isso mesmo? Tá tudo errado. Não, acho que é bom, né? Tem uma frase legal que eu anotei aqui, que eu gostaria de fechar com ela, que o Espírito Santo, ele não vai só mostrar Cristo para nós, mas também ele vai formar Cristo em nós. Perfeito. Então, eu queria fechar com isso. O Espírito Santo, ele vai te formar, ele vai te conduzir na sua vida cristã. Então, busque a ele,
busque ser transformado pelo Espírito Santo, porque ele vai formar Cristo. A nossa vida nessa terra é ser um Cristo, não é isso? É ser testemunha de Cristo, levar a Cristo para as outras pessoas. Então o Espírito Santo ele vai te formar Cristo na sua vida. Isso aí. Alexandre? Bom, depois dessa não tem nem o que falar, né? Só peço que quem estiver ouvindo que busque um relacionamento com Deus, que através do Espírito Santo, através de Jesus, que eu tenho certeza que independente do que você esteja passando na sua vida, isso pode começar a ser transformado. Você será transformado, como Elias falou, de dentro para fora, né? Uma mudança que vai começar no seu interior e vai fluir para onde você estiver. Isso aí. Pessoal, muito obrigado e tamo junto. Valeu!